porque ontem havia sido divulgada a informação de que o ministro Alexandre de Moraes estava abrindo de ofício um novo inquérito para investigar o vazamento de dados fiscais de ministros do STF pela Receita Federal e pelo COAF. Hoje ficou esclarecido que vai ser uma nova frente do inquérito das fake news, notícia que vem da coluna do César Feitosa no nosso site sbtnews.com.br. A decisão foi tomada diante da suspeita de que informações sigilosas divulgadas em reportagens sobre o caso Master tenham saído desses órgãos. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019, ainda na presidência do ministro Dias Toffoli, com base no regimento interno do Supremo. E tem Alexandre de Moraes como relator. Desde então, passou a ser usado para apurar ataques e ameaças contra a corte e seus integrantes. Ao longo dos anos, o inquérito se envolveu em polêmicas, como a retirada do ar de uma reportagem da revista Cruzoé, e agora o uso da investigação para apurar possíveis vazamentos ligados a denúncias sobre contratos milionários envolvendo a esposa de Moraes e um resort associado a familiares de Dias Toffoli no contexto das investigações sobre o Banco Master. Então, já passo a palavra para você novamente, César, você que é dono dessa apuração, para trazer mais detalhes, então, de todo esse caso, de todo esse imbróglio e agora dessa nova investigação, né, pedida pelo ministro Moraes. Por que essa questão tão técnica é tão importante para esse assunto? Porque no regimento interno do Supremo tem um artigo que prevê, o artigo de número 43. Ele prevê que os ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode abrir inquéritos sem pedido, manifestação da autoridade policial ou mesmo da Procuradoria-Geral da República, em um caso específico, quando a própria corte ou os seus ministros são alvos de ataques. E aí, nesse cenário, o próprio presidente do Supremo pode abrir o inquérito, ele ser o relator ou ele designar um relator entre os demais integrantes da corte. Então, em 2019, quando Dias Toffoli, inclusive, era o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele decide abrir esse inquérito administrativo, de forma administrativa, diante de várias informações falsas que circulavam nas redes sociais no início do governo Jair Bolsonaro, que atacavam diretamente ministros do Supremo. Mas esse inquérito ele acabou sendo muito mal visto porque a PGR se manifestou de forma contrária. Era um caso muito estranho em que os próprios ministros investigavam e depois julgavam. E, portanto, foi alvo de muitas críticas de juristas sérios, de constitucionalistas que valem a pena ser ouvidos. Mas o que aconteceu nesses 7 anos, o inquérito permanece aberto, é que esse inquérito acabou servindo como uma proteção geral para os ministros do Supremo. Sempre que surgia alguma coisa que fosse talvez negativa para os ministros, o inquérito era utilizado para investigar determinadas ações, até mesmo de jornalistas. É importante a gente lembrar que em 2019, esse inquérito foi utilizado para censurar a revista Cruzoé, que havia recém-publicado uma matéria sobre qual era o apelido de Dias Toffoli nos e-mails trocados entre os executivos da Odebrecht. Então, portanto, esse inquérito perdurou e perdura até agora. E o que aconteceu agora? Há uma suspeita do ministro Alexandre de Moraes, ainda não sabemos qual é a base dessas suspeitas mais efetivamente, de que dados fiscais de ministros foram vazados por pessoas dentro da Receita e do COAF. Isso, como você bem disse, Marina, no contexto das investigações do Banco Master. Então, o ministro Alexandre de Moraes, diante dessas suspeitas, decidiu abrir uma petição, que é um novo braço da investigação dentro do inquérito das fake news. E por que isso fica dentro do inquérito das fake news? Porque há um entendimento de Alexandre de Moraes, de uma parte do Supremo, de que esse inquérito, apesar de ter esse nome, né, que foi colocado inclusive pela imprensa, inquérito das fake news, ele pode investigar qualquer tipo de ataque ou ameaça contra ministros do Supremo. E ele entende que esse suposto vazamento configuraria um ataque aos integrantes da corte. Então, essa interpretação toda que foi dada, ela acaba ampliando ainda mais esse entendimento sobre o que pode caber dentro do inquérito das fake news e vai trazendo novos elementos para essa discussão sobre a atuação dos integrantes do Supremo Tribunal Federal e do TCU também, mas nesse caso bem de forma lateral, nessas investigações relacionadas ao Banco Master.
Anéia Bragon, causa preocupação aí em Brasília o atrito provocado pelo ministro Dias Toffoli e a direção da Polícia Federal ao nominar 4 peritos para o trabalho de extrair o conteúdo dos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro, do cunhado dele e do empresário Nelson Tanuri. Há notadamente aí uma preocupação, com o que pode ser comprometedor para figuras públicas com ligação a Vorcaro e Tanuri, que tem trânsito aí no mundo político de Brasília. Toda essa operação do Banco Master está sob sigilo. Celso, o ministro Dias Toffoli, que é o responsável no Supremo Tribunal por essa investigação, ele já deixou bem claro a desconfiança que ele manifesta em relação ao trabalho da Polícia Federal. Desconfiança essa no sentido de vazamentos. Tanto é que ele, ao autorizar as dezenas de buscas e apreensões na última operação aí do caso Master, ele deu também uma decisão completamente atípica, determinando que todo o material apreendido, celulares, computadores e demais documentos, fossem colocados no Supremo Tribunal Federal sob custódia exclusiva do tribunal. A partir do momento que isso começou a gerar uma repercussão muito negativa, ele voltou atrás ali e franqueou esse material para a Procuradoria-Geral da República, ou seja, para o Ministério Público. E num momento seguinte, ele permitiu acesso de peritos da Polícia Federal, mas acesso a peritos que ele próprio escolheu, que não foram peritos funcionários da Polícia Federal, indicados pela Polícia Federal ou pelo diretor da corporação, o Andrei Rodrigues. Isso, é claro, cai muito mal na Polícia Federal, nos investigadores, porque não necessariamente aqueles peritos ali escolhidos pelo ministro Dias Toffoli, e tampouco ele explicou qual critério ele usou para escolhê-los, não necessariamente esses peritos estão na investigação ou são as pessoas mais qualificadas ali para fazer esse tipo de serviço. Então, isso demonstra, mais um capítulo, é mais uma demonstração da desconfiança que o ministro tem demonstrado em relação à Polícia Federal. E não é um papel que a gente costuma ver num juiz, num magistrado. O juiz, o magistrado, como a gente sempre reforça aqui, ele deve ter um papel ali de imparcialidade no caso, não de investigador, como é o caso, nesse caso específico que está acontecendo.